Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e essa unção de Deus, ela vem até a gola, que depois desce para as vestes. Amém? Isso fala de hierarquia, irmãos, isso fala de um governo, e é muito interessante. Pessoal do louvor, podem sentar. Muito obrigado, viu, queridos, tá? Isso é muito interessante nós compararmos com o que acontece com a igreja de Cristo na terra, irmãos, e é louvável que nós venhamos a viver da forma como a palavra de Deus nos orienta. Amém, queridos? Enquanto o pastor Ícaro falava aqui, me vinha ao coração um texto muito interessante que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora preste atenção no versículo de número 44, que diz assim: todos os dias, repete comigo, todos os dias, não só na quinta, não só no domingo de manhã, não só no domingo à noite, num sábado especial. Olha isso, irmão, todos os dias, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria. Fala comigo, com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se você não sabe, queridos, isso é o que a Bíblia diz, como viviam os novos convertidos. Pois é, irmãos, Deus não quer, irmão, que nós sejamos velhos convertidos. Ele quer que todos os dias, irmãos, nós acendamos esse amor da nova conversão, de todo dia estar junto, querido, todo dia querer mesmo estar perseverando unanimemente, partindo o pão. Essa expressão, irmão, partir o pão, era a ceia que eles tomavam a ceia, porque a Bíblia diz partiam o pão e tomavam suas refeições. Então, além de fazerem a ceia, eles repartiam também comida mesmo. Comer ficou para crente, aleluia, Jeová Deus, amém? E era esse o modelo, e é esse o modelo que nós vemos na Bíblia, queridos, desde o começo do cristianismo. Então não esqueça, irmãos, estar juntos como igreja do Senhor tem para nós a promessa, irmão, de salvação, de acréscimo, de crescimento, desenvolvimento, porque essa é a vontade de Deus. Ele criou uma igreja na terra com propósito, amém, querido? Ele criou uma igreja na terra com propósito, é alcançar para abençoar todas as famílias na terra, amém? Louvado seja Deus. Então, como estamos hoje com o tema do novos começos, eu queria, irmãos, lembrar também a todos vocês, queridos, que o Evangelho, irmão, de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma proposta de um novo recomeço. O Evangelho veio, irmãos, com um propósito. Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar, levar o Evangelho primeiro a pessoas pobres, para fazer com que pessoas recomecem ou reprogramem a sua mente, irmão,
que não tem essa história, no Evangelho não tem essa história, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Alô? Amém, queridos? Não há isso no Evangelho de Cristo. Eu nasci assim, eu sou assim porque eu vim de uma família assim. Não existe isso, irmão. Você nasce de novo, você já é elevado à categoria de realeza. Você já passa a pertencer à família de Deus. Sua natureza já passa a ser também divina. Veja, queridos, Deus é o Deus que nos chama a recomeços, irmão. Estão comigo, queridos? A Bíblia diz que mesmo que a gente venha a cair, Deus vem nos levantar. Ele vai estar sempre, irmão, querendo que a gente recomece, que a gente corra novamente, que a gente se levante, que a gente respire e avance. Esse é o alvo de Deus, querido. O do diabo não, desista, não vá mais, né? Acabe com tudo, desapareça do mapa, não dê mais notícia, suma. Não, essa não é a voz de Deus. Eu advirto a você hoje à noite, não escute essa voz, porque a voz do nosso Deus, irmão, é a voz do recomeço, reconectar. Veja bem, a própria Bíblia diz assim: quem está em Cristo é nova criatura. É um novo recomeço de vida, minha gente. Está comigo, irmão? A conversão já nos mostra, irmão, que Deus deseja que a gente recomece uma nova direção, ande num novo caminho. Passe a trilhar agora, irmão, experiências que a velha natureza, o velho homem não nos garante. Aleluia! Eu sei que você está meditando nisso. Tanto é que o próprio Jesus Cristo falou para um dos homens mais cultos eu posso usar essa expressão, uma das pessoas mais cultas em Israel. Jesus disse para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Vou dizer de novo, um recomeço exista na sua vida, Nicodemo. Você pensa que essa sua vida de religiosidade vai dar algum futuro a você? Você pode viver com as honrarias, você pode viver sentado nas primeiras cadeiras, você pode ter as saudações na praça, você pode ter os primeiros lugares nos auditórios, mas você não sabe o que é experimentar, nascer de novo, entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus. Amém, queridos? Deus é um Deus que nos chama sempre a um recomeço. Necessário é nascer de novo. Amém, irmãos? Eu quero relembrar você, sei que você é um estudante da Bíblia, relembrar você como Deus deseja e Deus ama, irmão, quando a gente entende que recomeçar não é vergonhoso diante de Deus. Ficar prostrado, desistir porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz para nós assim: se o meu justo retroceder, eu não vou ter prazer nele. Está comigo, irmão? Mas o meu pecado foi tão grande, a minha falha foi tão grande, e daí? Você não acredita que você tem um Deus que perdoa pecados na terra, não? Minha Bíblia mostra para mim, irmão, um homem vinha entrevado, ele não tinha condições de se locomover, foi necessário que amigos trouxessem ele numa maca. Nós não vemos nem ele abrindo a boca. E o que tinha provocado nele aquele alejo, deixado ele paraplégico, deixado ele praticamente mudo? Jesus identifica nele isso de imediato: filho, todos os teus pecados já estão perdoados. Aleluia! Todos, irmãos. O pecado pode ter paralisado você, ou o pecado pode estar querendo paralisar você, emudecer você, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, Jesus Cristo, nosso Redentor, filho, Ele tem poder na terra para perdoar pecado, sim. Tanto tem que Ele disse: o que é mais fácil dizer? Ele não diz o que é mais difícil, pastor Luiz. Ele começa
pelo que para ele é fácil. Ele diz: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levante-se, seja curado. Ei, esteja entre as pessoas sem medo, sem condenação, sem inferioridade, sem timidez. Aleluia, recomece sua vida. Pegue o que está aí lhe trazendo somente como uma pessoa incapacitada. Pegue isso que prende você a essa incapacidade. Levante-se, ande com ela, avance. Esse é o Deus que eu amo, irmão. Você deve se apaixonar por Ele também, porque você não encontrará em nenhum outro salvação tão grande. Aleluia. Ouviu, queridos? Nós olhamos para a palavra de Deus e quando eu leio minha Bíblia, por exemplo, em Êxodo capítulo 32, eu encontro a história de quando Moisés vem trazendo o povo de Israel. Você conhece o que aconteceu? Os grandes livramentos, milagre extraordinário, irmão. Só a fé pode explicar o que a Bíblia nos expõe. Um povo que estava 430 anos escravos, pobres, miseráveis, reproduzindo-se, para que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos continuassem ainda na escravidão, na opressão, no tacão dos seus opressores. Pessoas que não tinham programa social, irmão. Pessoas que não tinham como recorrer a alguma autoridade superior para ter algum benefício. Escravos só sabiam fazer tijolos de barro. A vida era essa, pés e mãos dentro de barro, todo o tempo. Moradias precárias. Não tinha shopping, não tinha loja, não tinha Caruaru City, vendendo roupa aí de todo preço. Não existia, povo. Alô? Miseráveis, pobres. E o único Deus vivo e verdadeiro diz: eu me lembrei da minha aliança que eu fiz com Abraão. Não vou deixar esse povo escravo. E envia um libertador. Tira eles fazendo sinais e prodígios que nenhum outro Deus jamais fez nem fará. E faz algo também espetacular. Dá a esse povo um temor da parte de Deus tão grande que os seus opressores agora ficam pedindo: pelo amor desse seu Deus aí, vão embora daqui, saiam daqui, porque a gente já não aguenta não ver o poder desse Deus de vocês sobre vocês. Se você for estudar a Bíblia direito, você vai ver, eles amanhecem aquele dia de Êxodo capítulo 12, eles amanhecem pobres, miseráveis, nus, famintos, doentes, inválidos, naquela manhã daquele dia do capítulo 12, quando é a tardinha, quando eles começam a sair de lá, sua Bíblia diz que não havia um só inválido, não havia um só inválido, não havia um só doente, não havia um só incapaz. Bastou eles comerem a Páscoa, bastou eles cumprirem o que Deus estava dizendo para eles: façam assim, peguem um cordeiro de 3 anos, puro, sem mácula, sem mancha, matem esse cordeiro, e vocês comam a carne deles apressadamente, porque vocês vão sair daqui, aleluia. Deus estava prefigurando, pastor Morgan, o poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde um dia o Cordeiro de Deus seria morto para nos desarraigar do império das trevas. Nós sairíamos no único dia do poderio das trevas e passaríamos para o reino do Filho de Deus. Aleluia.
Nesse reino nós teríamos a redenção, a saber, a remissão de todos os nossos pecados. E nesse reino Deus não te vê inválido, nesse reino Deus não te vê indigno, nesse reino Deus não te vê incapaz. Aleluia. O diabo ainda pode olhar para vocês com inveja e dizer: você não presta, você não serve, você é indigno, você é incapaz. Mas aos olhos de Deus, Ele te vê digno, Ele te vê capaz, competente. Aleluia. A minha Bíblia diz que os egípcios chegaram a implorar, porque o Senhor disse: peça para eles dar ouro e prata para vocês. A expressão lá não é pedir, dizer, se você achar que pode me dar alguma coisa. Não, a expressão lá não é esse pedido, não assim, sabe? A expressão lá é: determine. Você só pode determinar alguma coisa se você conhecer seus direitos. Você não pode determinar uma coisa que você não conhece seus direitos. Quando você conhece, você manda. Conhece a expressão: manda quem tem direito, obedece quem tem juízo? É assim que funciona. Se você tem uma propriedade, você tem os documentos legalizados, e você tem posse desses documentos, qualquer invasor de terra que se atrever a entrar na sua propriedade, ele tem que sair. Muitos de vocês estão pensando assim, mas peraí, como é que é? É isso mesmo, eles vão ter que sair. Você sabe por que muitos invasores de terra permanecem nas terras que eles invadem e ainda não tiraram eles de lá? Porque muitas daquelas terras, realmente, os invasores vão por trás e descobrem: vai naquela terra, porque eles não estão legalizados. Aí eles chegam como invasores e dizem: já que não tem legalidade, já que isso aqui não produz nada, isso aqui é nosso, porque nós vamos produzir. Aí o dono da terra, por não ter documento, ele não tem força legal nem jurídica para botar para fora. Mas se você sabe quem você é em Cristo, sabe o direito que você tem, quando o diabo quer tomar posse lá do seu território, você nem precisa gritar. Você nem grita. Você chega com uma autoridade. E a autoridade que você tem e põe para fora os invasores. Irmãos, eu nunca tinha ouvido nem visto ninguém pregar assim. Até um dia que um homem, um gordinho, bochechinha rosadinha, parecendo um calopsita, chamado Bud Wright, ele chegou em Campina Grande e começou a pregar a palavra da fé e dizer quem os crentes eram em Cristo. E aí olharam para ele e disseram assim: esse homem tem uma coisa que a gente não tem, esse homem fala diferente como muitos não falam, esse homem é crente, mas rapaz, tem alguma coisa diferente nele. E aí alguém disse assim: vamos botar ele à prova. Tem um endemoniado aqui no bairro tal, olha, já foi pastor, já foi bispo, já foi até apóstolo, até vice-deus foi lá tentar tirar. Porque tem gente que tem cargo assim, não é, meu filho? Né? Não, se você não sabe, lá em São Paulo, por exemplo, tem líderes de igreja que não querem mais ser chamados de apóstolos, eles agora são chamados lá de patriarca. É só ver a sua internet, para você ver se não tem. É isso, pastor Ícaro, não querem mais. Pastor, é o título pequeno. Bispo, nem ligam. Apóstolo, coitado, já passou o tempo. Agora é patriarca. Eu acho que Abraão está assim no túmulo dizendo: oh meu Deus, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Aí alguém disse: vamos testar esse pastor. Vamos levar ele naquele endemoniado que ninguém expulsa. Pastor Bud, o senhor iria na casa de uma pessoa que tem um homem endemoniado? Eles têm lá até uma jaula. É um quarto com umas grades como uma jaula, porque ninguém consegue entrar lá.
Ele faz as necessidades fisiológicas ali mesmo, é tudo sujo, é como um animal, como um leão que tem que limpar de longe com um jato d'água, porque não tem como libertar ele. As pessoas vão lá, ora, mas o demônio volta. O pastor diz: ô irmão. E aí, quando o pastor Bud entra naquela casa, é lá nos fundos, no quintal, ele foi entrando, quem ia com ele na porta da cozinha já fizeram assim, ó. E ficaram olhando. E ele foi entrando, quando foi chegando perto da grade, o endemoniado estava de costas para a parede no fundo, virou o pescoço, como no filme do Exorcista, a cabeça virou como no Exorcista, o corpo parado, a cabeça do bicho fez. Aí olhou para o pastor Bud e disse assim: vou ter que sair, né? Só fez isso, meu filho. Só o endemoniado disse assim: Isone, vou ter que sair, né? E o pastor disse: vai. Nem gritou, meu filho. Nem chegou. Ita. Queima. Já chega, irmão. Todo mundo. Já põe as mãos para cá. Todo mundo estenda a mão. Não precisa. Quando você sabe a autoridade que você tem, quando você reconhece isso, uma coisa é saber, outra coisa é exercer essa autoridade, irmão. E o homem foi liberto, pastor. Isso está na história de Campina Grande. Estão comigo, irmão? Isso é real, irmão. Se um homem, comedor de macaxeira com carne de sol, aí está Jesus, nosso Senhor, pode ser usado nessa autoridade, nesse poder, por que eu e você não podemos? Basta você ter a mesma fé que ele teve, basta você agir da mesma forma como ele agiu, basta você aceitar também aquilo que Deus diz que lhe pertence. Estão comigo, irmão? Amém. E a história mostra para nós. Deixa eu voltar. Moisés está trazendo esse povo com esses sinais maravilhosos, essa forma poderosa de Deus operar. E aí eles chegam num pé de um monte, e Deus chama Moisés para subir no monte. Está lá em Êxodo 32, depois você vai ler em casa. E aí Moisés se demora lá naquele lugar, 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer, pastor Luiz, que ele está em jejum. Registra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 9, que ele não come nem bebe por 40 dias e 40 noites, e naquele momento, Deus dá para ele os 10 mandamentos, conhecidos 10 mandamentos. Mas tem uma determinada hora, o Senhor fala com ele e diz assim: desce depressa, porque o teu povo está se prostituindo lá embaixo. Mas Moisés ainda está insistindo: não, Senhor, não é meu povo, é teu povo. Esse é um povo bom, esse é um povo maravilhoso. Olha, eles eram assim, miseráveis, desgraçados. O Senhor tirou eles com riquezas, o Senhor tirou eles com saúde, o Senhor tirou eles, olha, trazendo temor a todos os povos. É um povo bom. E Moisés está lá brigando com Deus, está intercedendo pelo povo diante de Deus. Mas Deus disse: desce logo, porque a bagaceira lá embaixo está grande. Isso é minha Bíblia paraibana que diz, viu, minha filha? Enfim. Quando Moisés desce com as 2 tábuas, a Bíblia diz que quando ele chega no pé do monte, o que ele vê? O povo tinha construído um bezerro de ouro, estava no primeiro carnaval fora de época, no pé do monte, não sei se o nome era Micareta, né? Micaranda era Campina Grande, nem tem mais, e está todo mundo lá, né? Lá no arrastão, ninguém é de ninguém. Moisés, a sua Bíblia diz que Moisés, quando vê aquilo, olha para mim, quando Moisés vê aquilo, a ira de Moisés é tão grande, que ele pega as tábuas, ele quebra no chão. E ele vê o bezerro, ele fala: rapaz, quem foi que fez isso? Seu irmão Arão. Pensa na decepção. Pensa na decepção, o que é você ver alguém da sua própria família lhe trair, lhe ser infiel. Pensa em pessoas que você levantou no ministério, que você deu oportunidade, que você acreditou. Tem uma chamada de Deus, eu vejo uma chamada de Deus,
vou indicar para o ministério. Vou pedir que o ministério reconheça como ministro. Vou dar a oportunidade dessa pessoa seguir a carreira dele. Era o caso de Moisés com Arão. E o que fez o irmão, o próprio irmão, traiu o líder. E pior, quando Moisés chama ele e diz, o que foi que aconteceu? Ele diz, não, esse povo me oprimiu, esse povo foi que me apertou, aí eu pedi somente o ouro e a prata que eles tinham. Presta atenção, irmão, é ouro e prata somente de brinco e de colar. E fizeram um bezerro de ouro. Às vezes a gente pensa que era uma estatuetazinha desse tamanho. É um bezerro enorme. É uma alegoria daquela que vocês vêem no carnaval, gigante, de ouro. E não é oco não, viu? É batido, é puro. Só de brinco, de colarzinho. Ainda tem crente hoje que não deixa as irmãs usar brinco nem colar. É só um parênteses, tá bom, meu filho? Não é crítica, não. Leia sua Bíblia direito, você vai ver que o povo de Deus, irmão, já sai da miséria no Egito, tudo coberto de ouro. É tanto ouro que faz um bezerro, só com colar e brinco. Só um adendozinho, tá bom? E aí, o que é que vai acontecer? Arão ainda é falso. Fingido, não, a culpa foi esse povo. Aí eles me deram o ouro e as coisas aqui, aí eu joguei no fogo. Sabe esse bezerro aí? Se você ler sua Bíblia, é isso. Isso é deboche. Estão comigo, irmão? É deboche. Mas o que vai acontecer? É que a Bíblia também vai mostrar para nós, irmãos, que não fica apenas no capítulo 32 de Êxodo. Depois, em casa, você vai ver o capítulo 34. Aí Deus chama Moisés, diz, sobe aqui de novo. Vem aqui no meu gabinete. E aí a sua Bíblia vai dizer que ele sobe com raiva, com ira, doido para matar um. E o que quando ele chega lá, ele está decepcionado. Não só decepcionado, irmão, com as pessoas. Moisés também, irmão, ele já desistiu daquilo que Deus tinha dado para ele como uma missão. Quantos de nós, irmão, está chegando no final de ano e diz, ó, chega, não vou carregar mais não, essa cruz não vou atrás mais disso não vou mais querer negócio com essa pessoa, não quero mais fazer essas coisas de jeito, não chega, o ano que vem, eu vou recomeçar, é vida nova, olha, vou até desinstalar, sabe, alguns contatos aqui para nem querer ver mais. Você é assim também ou só eu que tenho essa doença? Eu disse à minha família, eu não quero mais fazer um casamento nem que me pague caro, porque eu cobro barato, né? Aliás, eu não cobro, gente, desculpe, mas não ia perder a piada, né? Mas vamos lá. Não faço mais casamento, pastor Luiz, não faço. Avisei a todo mundo, nem me procure. Mas por que não faz? Eu estou casando, os últimos que eu casei, tudo descasaram. Os últimos, esses aqui foram os primeiros. Aí eu falo, não quero mais, a sua mãe sabe disso, não quero mais não, nem me chama. Mas é fulano, é sobrinho, é primo, é cunhado dele, eu olho, cá para nós, dane-se, mas eu não quero mais. Eu vou casar mais nada. O povo não leva em conta, o povo não acredita, o povo não leva a sério. Eu vou lá, irmão, prega a palavra, eu abençoo. Acredito por eles, vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa, aleluia. 4, 5 meses, cadê fulano? Descasou, caso mais não, pronto. Não, vocês nunca se sentiram assim não, meu filho? Vontade de desistir da família, desaparecer, dizer não quero mais negócio com ninguém. Moisés estava desse jeito. Olha, meu irmão me traiu, a minha liderança também, estava todo mundo na bebedeira lá embaixo, ainda dando desculpa, e agora eu aqui, eu passei 40 dias, 40 noites, não comi, não bebi, só na presença de Deus, por esse povo, não vale a pena. Mas o capítulo 34, quando ele volta, sua Bíblia vai dizer que ele diz assim, lá em Deuteronômio 9, ele diz, eu passei mais 40 dias e mais 40 noites, como do primeiro momento que eu fui na presença de Deus, nem comi, nem bebi também. Sabe que esse é o maior jejum que a Bíblia registra? Maior até do que o de Jesus? 80 dias e 80 noites, sem comer nem beber.
Mas uma coisa a gente tem que observar: a presença de Deus, onde Moisés estava, segurava ele, sustentava ele, preservava ele, irmão. Tanto ele, como as emoções dele, como a vida dele, como a saúde dele. Porque se eu e você, meu filho, só pensarmos naquilo que nos fizeram de mal, só pensarmos na traição de uma sociedade, só pensarmos na traição de uma infidelidade, a gente adoece. Deus lhe chama a mim e a você, nos chama a todos, irmão, para a gente recomeçar. Deus é Deus que dá oportunidade de novos começos, irmão. Moisés entendeu isso, subiu para a presença de Deus, mais 40 dias, valia a pena insistir por aquele povo. Graças a Deus pelos Moisés que aparecem na nossa vida. Graças a Deus por aqueles que não desistiram de nós. Graças a Deus por aqueles que continuaram orando. Graças a Deus pela minha avó da Assembleia de Deus, que orou por mim 45 dias, quando eu estava desenganado no hospital. Lembra disso, princesa? Aos 18 anos de idade. Lembra, Paulinho? Não era para eu estar vivo, porque naqueles dias eu só pensava em suicídio, só pensava em morte. Eu não vou contar a história, porque cheguei no hospital e esse estado, porque não vale a pena. Mas eu quero aqui somente exaltar aqueles que não desistiram, que viram em nós e disse assim: vale a pena orar ainda por Fernando, vale a pena orar por Ícaro, vale a pena insistir por fulano de tal. Enquanto eu prego para vocês aqui, eu tenho um filho internado em clínica para drogados pela 5ª vez. E quando eu digo, vou mais lá não, Mita, amor, chega filha, já fiz de tudo. Se contasse a vocês os prejuízos, os investimentos e as perdas, todos vocês, e as raivas, todos vocês me dariam razão. Digo, é verdade, pastor, o senhor ofereceu, o senhor deu, o senhor insistiu, o senhor fez demais até. Mas quando eu penso em desistir, eu me lembro do capítulo 34 de Êxodo, Moisés subindo à presença de Deus e dizendo: Senhor, esse povo não é meu coisa nenhuma, esse povo é teu. Foi o Senhor quem escolheu eles, foi o Senhor quem fez aliança com eles, foi o Senhor quem fez promessa a eles. Eu só estou aqui cumprindo a tua vontade. Ouviu, querido? Vale a pena recomeçar. Nunca pense que recomeçar, irmão, é atraso. Atraso é você ficar empacado. Alô? Atraso é você parar. Atraso é você desistir. Aleluia. Mas Deus diz para você: insista. Vou dizer de novo: persista. Aleluia. Eu ouvi uma coisa bem interessante do pastor Luciano Subirá, e eu até brinco dizendo que se o Luciano subirá, nós subiremos também, tá certo? Só para quebrar o gelo. Ele diz uma coisa bem interessante, o Luciano Subirá diz: se eu fosse Deus, nunca que Arão exerceria o sumo sacerdócio mais uma vez. Nunca. Eu sendo Deus, Arão, meu irmão, meu traidor, seria sumo sacerdote de jeito nenhum, meu filho. Eu achava outro ligeiro, eu prepararia outro. Mas Moisés não desistiu de Arão. Ele diz: se eu fosse Deus, Davi nunca que seria rei, o pastor de Israel, meu povo. Depois do pecado que ele cometeu, adultério, assassinato, mentira, o homem que eu ousei dizer: achei Davi, o homem segundo o meu coração, vai fazer toda a minha vontade até o fim. O Luciano disse: se eu fosse Deus, Davi nunca que seria rei na história de Israel. Ele ainda disse: se eu fosse Deus, nunca que Pedro seria apóstolo.
traidor de Jesus, 3 vezes traiu o Senhor, ainda praguejou contra eles, rogou praga, nem na cruz, foi no próprio crucificado. Ele nunca que seria apóstolo, mas a minha Bíblia também mostra para mim, irmão, que quando a gente se encontra assim, decepcionado, quando a gente encontra, desvalido, quando a gente encontra, irmão, cansado, quando a gente se encontra desanimado, como esse Pedro, que tinha pescado a noite toda, tinha usado de todas as suas habilidades, de todo o conhecimento de geografia marítima, não pegou nada, irmão. E tem mais, nesse quadro, quando eu leio essa história, está Jesus aqui, pregando para a multidão, Isabel. E sabe qual é o quadro? Pedro e os outros estão lavando rede, bem pertinho aqui. Sabe o que isso me diz? Eles estão dizendo assim, pastor Luiz, esse sermão aí eu já conheço. O que ele vai dizer eu já sei. Ele pregou isso semana passada. Sabe que aqui é perigoso, irmão, eu e você acharmos que já conhece, que já sabe, já ouvi. Eu sei até o cacuete do pastor Israel na hora que ele vai fazer assim. Tome cuidado. O diabo está querendo que você se acostume, ache normal. Pastor Ícaro, inspirado, começou dizendo, nunca ache que os cultos nessa igreja aqui é normal, porque não serão normal. Viu? Lendo sua Bíblia você vai descobrir, Jesus está aqui pregando a multidão, Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeus, estão tudo aqui, nem está aí, Fernando, estou lavando, eu vou arrumar meu negócio, meu filho, que talvez amanhã eu volto, ou sei lá, talvez lá na quarta-feira, se der uma lua boa, aí eu volto a jogar rede. Sua Bíblia diz que Jesus diz, vem aqui, Pedro. Sabe o que é que Jesus diz para Pedro? Esse barco é seu? É. Empurra ele para mim um pouquinho. Tu já pensou que é isso? Todo mundo olhando Pedro, empurrando o barco. Depois ele tem que ficar segurando o barco, viu? Se você não sabe. Porque ele leva o barco para a água, aí você sabe que a água na praia fica para lá e para cá. Foi preciso Pedoca ficar, segurando o barco. Até Jesus pregar de novo. Ele quer que eu e você escute de novo. Sabe por que eu e você temos que escutar de novo as mesmas pregações, a mesma palavra? Porque quanto mais você escuta essa palavra, quanto mais você ouve essa palavra, mais essa palavra tem o poder de gerar fé de novo dentro de mim e de você. Essa palavra tem o poder de nos trazer entendimento. Essa palavra tem o poder de nos esclarecer. Essa palavra tem o poder de jogar luz nas nossas trevas. Essa palavra tem poder de causar em nós ousadia, intrepidez. Pedro está lá, agarrado com Jesus aqui, e ele pregando de novo aquilo que Pedro achava que era comum. Depois que ele ouve de novo, aí Jesus disse assim, para ele e para aqueles que estavam perto deles, lancem agora suas redes em lugares mais profundos. Povo de Caruaru, se preparem. A palavra de Deus para esse ano que vem. Vocês vão para águas profundas. Agora se prepare também, porque vocês terão que ter muita força para poder vocês reterem, segurarem, manterem os grandes peixes que estão para vir. Você vai precisar, pastor Israel, de pessoas que ouçam o seu chamado. Pessoas que, infelizmente, vão se agregar a você só porque viram
as grandes obras que Deus vai fazer na vida de vocês. Porque infelizmente, muitas vezes é isso que acontece. Tem alguns só esperando para ver se vai acontecer. Espere. E eu lhe digo, não vai demorar. Anota essa data, filha. Entre agosto e setembro. Entre agosto e setembro. Anota essa data. Entre agosto e setembro. Aleluia. Aleluia. Vocês vão recomeçar grande. Vão para águas mais profundas. Lancem as redes. Façam como Pedro ousadamente disse: Senhor, já trabalhei demais. Senhor, fiz muito. Eu até já estou cansado. O Senhor me viu desanimado. O Senhor me viu até desestimulado. Mas sobre a tua palavra, vou recomeçar, papai. Vou recomeçar, papai. Vou recomeçar, papai. Vou recomeçar, papai. Aleluia. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. O dom que você tem fui eu que dei. Vai mais para longe. Vai mais profundo. Não tenha medo. Eu já estou avançado em dias. Quem disse? Papai do céu disse um dia a Josué: sei que você já está avançado em dias, Josué. Sei que você já entrou na velhice, mas ainda tem muita terra para conquistar. Em outras palavras, meu irmão, meu paizinho do céu não aposenta ninguém. No reino de Deus não existe aposentado, pensionista. Ei, não existe aqui nada disso. Aqueles que são plantados pelo Senhor florescerão nos átrios do Senhor. Ainda na velhice darão muito fruto. A folha não cai. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração. Ei, fica de pé na presença do Rei. Aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Meu Deus. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Ei, papai. Ei, papai, papai, papai. Eu poderia estar
Deus. em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Papai. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, Ei! e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, Aleluia! e a voz que saiu dela um dia me atraiu, Aleluia! e o meu coração queimou até que descobriu Aleluia! que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Meu Deus. atraído pela tua presença. Não estamos brincando de igreja, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Não me cansa. Nós carregamos. Nós somos aqueles que transportamos a arca. A presença do Senhor está em nós. Nós fomos eleitos pelo Senhor para curar, para sarar, para salvar, para libertar. Deus te deu língua como a pena de um habilidoso escritor. Cada palavra que sair da sua boca, vindo com fé, alinhada com a minha vontade, nenhuma delas ficará sem cumprimento, diz o Senhor. Aleluia. Veja longe, veja grande e diga: assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo para muitos de vocês hoje aqui: ouse crer. Ouse crer. Você ainda não viu nada do que eu quero fazer, diz o Senhor. A glória de Deus ainda está retida nesse lugar, mas ela está sendo liberada hoje à noite. Passe a dizer: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que Ouse descobriu crer, que ouse um dia crer, com tua glória ouse vale crer, mais que ouse, mil. É que a ouse. sarça Seja pegou atrevida, fogo e não se seja consumiu, atrevida para crer. e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Você não pode parar de cantar nunca. Não pare de cantar. O diabo tem raiva de você. Quando você canta, você não canta, você atrai o céu. Essa é uma das melhores formas de agradar a Deus.
é louvar, louvar, louvar de coração, com entendimento, agradecida, agradecida, agradecida. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida, mulher? Ele vai gerar coisas, vai gerar coisa para você e seu marido, que só depois você vai saber e vai dizer assim: já estava lá, eu só não via, mas já estava lá, já estava lá. É possível, é possível, é possível. Como faço para atrair o céu para a terra? Pai, como é que eu faço para atrair a provisão do céu para a terra? Que a faça pegou fogo e não me consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobri que um dia com tua glória, um dia com tua glória é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou, que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Os pastores que estão aqui, todo o tempo que vocês investiram em pessoas, as decepções que passaram, nada disso vai segurar vocês mais. Vocês vão correr, vocês vão avançar, vocês vão chegar, vocês vão conquistar, você vai ultrapassar a linha da chegada, porque quem chamou vocês nunca jamais vai decepcionar. Ouviu, Morgan? Nunca vai decepcionar. Meu Deus. Sabe como é que eu vejo essa igreja? Baixa um pouquinho aqui, sozinho para encerrar isso. Sabe como é que eu vejo essa igreja? Eu vejo assim: uma palmeira imperial. Você sabe que as palmeiras imperiais, elas são vistas de longe, né? É por isso que são chamadas imperiais. Elas são gigantes, imponentes, poderosas. Você nunca viu uma palmeira imperial derribada. As raízes são profundas. Quanto mais profunda, mais larga, mais alta. Porque o potencial está na natureza dela, de quem ela é. Ela nasceu para aquilo, ser imperial, vista, notada. Não é exibida, é notada. Agora, se você plantar uma palmeira imperial dentro de um vaso pequeno, ela não cresce. Tem o potencial, tem a natureza para aquilo, mas ela é limitada pelo espaço que ela está. Plantem essa palmeira no maior lugar que vocês puderem. Olha lá. Planta ela no maior espaço que você puder.
Não dê ouvido às vozes que vão dizer: para que um lugar tão grande? Para que isso? Só quem não conhece o caráter do nosso Deus, só quem não conhece a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é exagerado, nosso Deus é espaçoso, nosso Deus, irmão, quer tudo do bom e do melhor. Na noite em que Jesus Cristo inaugurou a sua igreja na terra com uma ceia, antes ele tinha dito assim: vão, entrem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro nas costas. Sabe, irmãos, que a Bíblia não fala em nenhum outro homem carregando água nas costas, a não ser esse, porque não era comum o homem carregar água. Só a mulher ia buscar água no poço. Lembra da mulher samaritana lá meio-dia? Lembra das filhas da esposa de Isaac, foi encontrada dando água para camelo? O que Papai do Céu está dizendo para nós é: prepare-se para os incomuns. Mas isso nunca foi feito com ninguém. Aqui nessa cidade nunca ninguém viu isso acontecer. Pois é. Chegou um povo nessa cidade agora que acredita no Deus que diz: vão e vocês verão uma coisa que ninguém viu. Entrem, tome posse, é seu. E Jesus disse mais assim: no lugar que aquele homem, aquele ser entrar, chegue já perguntando: onde que está o lugar onde meu Senhor vai fazer a refeição dele? Onde terei comunhão com ele? E aí Jesus disse: o dono daquele lugar vai dizer: já existe um lugar espaçoso preparado para vocês e todo mobiliado. Extraordinário. Ei, vem cá, meu amor, chega. Estamos celebrando a nossa vitória. Estamos celebrando a nossa vitória. Celebre a sua, celebre a sua, celebre a sua. Ei, estamos dançando diante da realidade.